Mojimirim, ele, o Miguel Arruda, Sim. e o Zé me acompanhou aí, me acompanha, né? Uhum. Há um bom tempo, então foi um profissional que contribuiu demais para que a gente, quando sabe, Uhum. e por ter vivenciado, por ter tido experiência, por ter trabalhado com ótimos treinadores, mas a gente vai em busca de conhecimentos, coisas que o Zé sempre incentivando, mostrando, Exato. ainda ali na Universidade de Futebol, hoje lá com o Israel, da Universidade de Viçosa, recentemente a gente nos cursos lá da CBF junto contigo. Uhum. Então eu vi o quanto é importante o estudo e o que agrega, e tem sido assim fantástico. É um mundo que a gente não conhecia, e Uhum. eu acho prazeroso, e é sempre importante a gente estar atento em relação a isso. O Zé, além de ser um grande profissional, que você já disse bem, é um amigo, né, cara? Um pai, um amigão aí que a gente tem aí, nós dois, há mais de 20 anos. E tá aí Eduardo Batista mandando um abraço, Fininho já mandou um abraço para nós, Rodrigo Albuquerque. A gente não Grande vai, Eduardo. a gente não vai Era, conseguir. era, era fã do pai dele. O pai dele, tem uma história, Sandro, desculpa, não sei se é Claro, essa a intenção, se pode falar. é Eu nosso, a não, gente faz eu não, tudo. você que manda. O pai do Eduardo foi muito importante para mim, porque quando eu terminei de ser atleta, eu procurei alguns profissionais, dentre eles o Nelsinho. E o Nelsinho foi espetacular comigo. Mostrou muitas coisas do aspecto tático que eu precisava, que eu queria mais saber, né? Sim. E coincidentemente, na minha estreia na Série A, eu, eu pelo Paraná e ele pelo Flamengo. Porra, que Foi, igual, né? foi 6-2 para nós. Eu Porra. fiquei tão preocupado. Eu falei, ó, Nelson, pelo amor de Deus, desculpa. Tá? Eu falei, calma que você vai tomar. Um dia você vai tomar de 6. E, enfim, fala pro Eduardo mandar um abração pro pai. Tá. Dois caras que eu conversei, um ontem e um hoje, te mandaram um abraço. O Yamada, que jogou contigo no Corinthians, e o Nenê. E E o Nenê Amada, zagueiro. Tive o zagueirão prazer. também, tudo gente fina. E a Amada tá hoje de dirigente, né? É, no Fazendo um Corinthians. ótimo trabalho. Conversei com ele também aqui num simpósio que teve aqui no Paraná. Ele teve na Espanha e foi interessante Sim. a conversa também, muita coisa boa. E a Amada é muito competente. O Nenê foi meu jogador e depois eu tive o prazer de trazer ele comigo de auxiliar num clube. Aprendi muito com ele. Vamos ver o futuro aí, o que coloca para nós aí. Adilson, deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu já te disse isso, mas eu queria. Já tem bastante gente vendo, cara. Na minha opinião, você é um dos poucos profissionais que mais tem uma duplicidade entre teoria e prática, cara. Quando eu entrei na minha primeira licença pró, que eu entro na sala, tá você, tá Toninho Cerezo, tá Silas, tá Milton Cruz, tá uma galera que eu falo assim, cara, o que eu tô fazendo com esses caras aqui? Eu só tenho que... E eu imagino, você sempre tem aquela visão de que o ex-jogador que atingiu um altíssimo nível é preguiçoso. Nós temos essa ideia preconcebida aqui no Brasil. E aquela sala me destruiu, porque eu percebia que todo mundo era super estudioso. E por ordem alfabética, você era o primeiro da fila. E eu era um dos últimos, porque meu nome estava do lado do Micali, Sérgio Soares. E você anotando tudo, cara. Tudo. Eu falo, cara, o que esse cara que já foi campeão de tudo, como jogador, como treinador, e eu não estou anotando tudo quanto ele anota, cara. Não é possível. E aí o holandês fez uma dinâmica e eu fui apresentar uma dificuldade que eu tive no jogo da Chapecoense. Não sei se você está lembrado. O cara veio num Lembro. 3-1-4-2, eu não conseguia marcar. E aí 2 ou 3 caras me deram toque, Sandro, eu faria assim, não faria? Não... E acabou. A hora que acabou, nós vamos pro lanche, você me pegou pelo braço, colocou uma prancheta em cima de um cesto de lixo e me deu uma aula. Tá? Eu mandei uma mensagem para minha mulher falando que o que eu aprendi naqueles 5 minutos, que você pegou uma pranchetinha que o curso dá para nós e me ensinou ali, de marcação e transição para o ataque, não era só marcar. Você ainda falou, se você só marcasse eles desse jeito, você ia perder. Você tinha que marcar desse jeito e atacar daquele jeito. E você me mostrando, mandei uma mensagem para minha esposa, falei, eu ganhei o curso só nisso. E daí em diante... Boa lembrança, Sandra. Assim, completando o teu raciocínio, eu peço perdão se interrompi
no time. Esse curso da CBF, que é muito legal e tem muita coisa boa, e em cima disso que você relata, e foi do coração, porque eu também tive essa dificuldade, né? E então gostaria de agradecer o Geninho, o Levir, o Filipão, o Vadão, o Oswaldo, o Carpegiani, o Ivo Wortmann, né? Todos eles me ajudaram no processo de transição. E a gente não precisa esconder. Claro. Então, quando eu te peguei a prancheta, que é uma coisa que a gente gosta, é o que a gente faz, e que muitos têm dificuldade, às vezes, em esconder. Eu fiquei triste também, no meu início, de ficava aqueles 11, 12, 15 treinadores girando e muita gente jovem não conseguia entrar. Escondendo conhecimento, né? Porque eram os mesmos superintendentes, eram os mesmos diretores, e ficava aquela ciranda ali, e só ficava a mesma panela. E é ruim isso para o próprio futebol, o próprio desenvolvimento. Exato. E o atraso que a gente ficou. Então, quando você fala isso e relata isso, porque a gente é assim, e precisa. Então, eu quero agradecer o Edmilson, o Belete, o Roque Júnior. Então, quando você senta lá, enfim, outros, né, que a gente conversou, e vindo no caminho, você pegava carona com o Mano, eu lembro. Né? Não, então, não, ele pegava comigo, é diferente. Perdão, desculpa, ao contrário, o Mano é pão duro. Então, assim, o que você troca ali pós-aula é um negócio que não tem preço, como você falou. É enriquecedor. Você discutir lá o campeonato italiano, você discutir lá o que era a metodologia do Guardiola lá com o Edmilson, o que é o Barcelona. Então, isso aí para nós né? Então, eu só ressaltando em cima daquilo que você acaba de relatar. Termine teu raciocínio, perdão. Não, imagina disso aqui, quem vai falar é você, eu só vou aprender de novo. Mas assim, o que me assustou é a tua humildade, porque você é um cara vencedor, não sou eu, vou ficar descrevendo quem é você, todos sabem. Você é um cara que venceu tanto como jogador e vence ainda como treinador, e você podia deixar eu, um iniciante, um Zé, ninguém, com a dúvida, e ir lá tomar teu café e conversar com os feras. Não, você veio, ganhou 5 minutos da sua vida. Existe salvação, porque se um cara desse... Oi, desculpa. Voltou ou não? Não, voltou. Então, se um cara do seu nível se dá o trabalho de compartilhar conhecimento, ali eu falei, cara, a coisa mudou e a gente consegue manter um nível alto, aprender com esses caras e, de certa forma, de uma vez ou outra, ensinar também. E chamar você para esse bate-papo aí, eu tenho certeza que todos nós vamos aprender muito. Eu separei 10 itens, mas se a gente não falar nenhum e ficar só nesse papo de aprendizagem, para mim está... Porque eu quero até discordar de uma que você fez com o Zé, grande Zé. E às vezes, isso que é legal. Né? A gente não é o dono da verdade. E não tem, mas vamos destrinchando aí. Depois eu vou lembrando. Eu tenho bastante coisa aqui. Então, é só você falar e eu ficar ouvindo, professor. Não, pai, destrincha. Uma das dinâmicas do curso da CBF, para quem não conhece, eles põem os professores para treinar os meninos lá, vai Vasco, Flamengo, Madureira, enfim, vários times pequenos, e nós damos treino para esses meninos. Depois nós vamos para o auditório e discutimos o treino e aprendemos. Só que como chegou na última etapa da Pro, nós já estávamos cansados dessa dinâmica, professor? Passamos pela A 2 vezes, passamos pela Pro 2 vezes. O Adilson mudou o curso. No grupo dele estava o Maldonado, ele falou, tá bom, todo mundo entendeu, vocês entenderam. Maldonado, me fala o que é o Bielsa. O Maldonado. Chegou no nosso grupo, nós fizemos a mesma coisa. Não, mas então assim, você tá lá. Ó como é rico. Você tá lá com um cara que trabalhou com o Bielsa. Sim. Digamos que tivesse trabalhado ali com o Sampaoli. Tava lá o Nuno, né, que trabalhou com o Gesualdo. O Belete, com o Mourinho e o Cancelotti. Então, assim, vamos destrinchar. Aprender, isso não existe. Então, eu sou muito grato ao Vadão. Eu comecei no Mojimirim em 2001. Os convites que o Vadão fazia para nós, para nossa comissão, para ir lá na casa dele.
e destrinchar. O Vadão me deu me deu o caderno de treinamento. Então, assim, olha, o Ivo Vorta, o Ivo tem 800 treinos. Não é questão de ter 800 treinos. Aí o próprio Mano, eu disse, vamos em cima dos 10, ataca os 10. Enfim, cada um tem um jeito. Então, isso é rico. O que eu quero é contribuir. Não adianta o alemão ficar lá falando um monte de conversa fiada lá para nós. Então, né? É isso aí. E aí no nosso curso a gente mudou isso, no nosso turno a gente mudou também. Todo mundo entendeu o exercício? Entendeu? Então, Belete, fala sobre Ancelotti e Mourinho. E ele que falou. Você mudou toda a dinâmica do curso. Eu acho isso fantástico, porque se a gente não ouvir e não compartilhar conhecimento, a gente não vai sair do lugar. Concorda ou não? Ali a gente tem que dar ideias, porque ali os mentores, grande Maurício e o professor Oswaldo, né? Mas a escola mineira, a Universidade Mineira, né? O Israel, o professor Drubsky, enfim, que alimentaram, incentivaram, começaram lá com todas as dificuldades, e hoje a CBF colhe os louros, né? E colhe os dinheiros também, né? Que é quase 1 milhão, 1 bi de arrecadação, e tem que ajudar a fomentar e a sair mais, porque a gente está vendo. Eu enfrentei agora lá em Minas um Boa com o Nedo organizado, um Coimbra organizado lá com o Eugênio na Tombense. A gente vê, eu vi você com o Zé, a gente vê organiza. Você estava falando dos times da base, né? Você vê os times organizados com as linhas, tudo, viu? O trabalho hoje tem muita. Não é questão de dar um clique, né, cara? Acho que tem que ter. O Jorge Jesus aí, que é um exemplo de competência, e tudo dentro da cabeça dele, da criatividade dele, ser mais intuitivo, né? Então, tem muita coisa. Vamos destrinchando aí o que você manda aí. Professor, a gente pensa na fase do jogo como construção, criação e finalização. A gente acredita, conheço você, a escola do futebol brasileiro, uns acham que é o drible, outros acham, mas é relativo isso. Mas o mais importante é que sempre jogou para procurar o futebol bonito. Futebol para atacar, futebol para ser agressivo com a bola, para não necessariamente recuperá-la rápido, mas envolver e fazer um jogo técnico bonito. Nós fizemos isso por décadas. E parece que teve um momento aí, depois dos anos 2000 para cá, que nós nos perdemos um pouco. Podemos levantar um monte de hipóteses. A saída maior de jogadores para fora, o aumento do número de calendários, o excesso de demissão de treinadores, ou a defasagem dos nossos treinadores. Mas isso, nós que estamos meio que na margem do futebol, atuando em clubes pequenos e na base, temos suposições. Você não. Você foi jogador de alto nível, trabalhou em time pequeno, trabalhou fora do Brasil e trabalha na elite hoje. Onde que foi que nós nos perdemos nisso? Por que hoje não se faz um futebol tão bonito como fazia antes? Eu sei que é uma resposta bem longa, mas como que você acha que são os principais pontos? Eu acho que são vários fatores, como você mesmo salientou, desde o processo de formação, a formação do jovem, a necessidade das categorias de base em si ganhar. Eu acho que a gente desperdiça demais os jogadores. Vou dar um exemplo do Kaká, onde o Vadão foi lá olhar lá em Indaiatuba, um jogo do São Paulo, e o Kaká era reserva, o estirão dele foi no Milan, senão era outro que seria desperdiçado. Então, nós desperdiçamos demais. Aí, falta as competições. Hoje tem uma categoria de base, você pode falar melhor do que eu. Hoje tem as competições, melhorou lá a Taça Porto Alegre, a Taça São Paulo, a Taça lá do Rio e os campeonatos regionais, mas o enfrentamento deles eu acho que ainda é pequeno. Alguns clubes têm esse privilégio de viajar, fazer o intercâmbio, onde cresce, né? Ia lá, ganhava o torneio Tereza Herrera, ganhava o Ramon de Carranza, ou tinha lá o intercâmbio, jogava. Hoje, em função, nós jogamos 82 jogos, 80 jogos, 79 jogos. Aí você não tem, desperdiçamos algumas datas aí que não tem necessidade, que em lugar nenhum no mundo se joga campeonato estadual. Então, processo de formação, eu acho que o processo do treinador, a gente teve a soberba de achar porque somos pentacampeões não precisávamos estudar. Eu acho que o mundo evoluiu, o mundo cresceu, o mundo se atualizou, o mundo foi buscando, tá muito igual.
né? A gente está cobrando ao drible, o jogador. A Alemanha veio aqui no Brasil, não deu um drible e ganhou a Copa do Mundo. Então, França saber também. jogar, saber entender. A França jogou num bloco mais baixo, mais explorando, marcando mais aquela zona vermelha que vocês são estudiosos, né, gostam de falar, e contra-atacou melhor, foi mais eficiente. Então, tem uma série de fatores que acabam contribuindo. O número de jogadores que saem, mais de 1.200 por ano, os talentos não permanecem. Eu acho que engloba tudo. Então, é difícil você cravar em função disso ou daquilo. Se a gente olhar, vamos observar, nós estamos há 4 Copas do Mundo sem vencer. E não desmerecendo, nós ganhamos com o Parreira, com o Filipão, com o Zagallo, com o Fiola, mas nós tínhamos muita qualidade. Né? Então, nós tínhamos os jogadores diferentes. E hoje nós estamos capengando, porque hoje quem nós temos que quebra uma linha, que desmonta o sistema é o Neymar. Os outros todos tá muito parecido. Então, eu acho que é uma série de fatores aí que acabou influenciando, mas nós estamos recuperando, né? A gente está estudando, a gente está melhorando, o Campeonato Brasileiro já melhorou, está tendo um nível bom, as equipes estão se estruturando. Quer dizer, você pensar que alguns clubes ainda não têm um centro de treinamento decente. Por que o São Paulo ganhava? Porque tinha estrutura. Por que o Cruzeiro ganhou? Por que o Atlético Paranaense hoje é essa potência? Flamengo está ganhando agora. Hoje o Flamengo, né? O Flamengo há alguns anos aí, mas graças à administração do Bandeira, teve alguns cuidados ali, e é que tem que pensar assim. Agora não pode escutar a imprensa, não pode escutar o cara que tem ali uma mídia social, uma influência, escutar a torcida organizada. Ele tem convicção naquilo que está fazendo. Professor, você é um cara que entende de todos os setores do futebol. Se a gente for abrir... Não entendo, sou curioso. Mas você é um curioso, é um cara que estuda tudo além do conhecimento que você já tem. Mas vamos pegar um gancho numa das penúltimas falas suas, que é o seguinte, e eu vivenciei isso como preparador físico, tá? Teve um boom aí da periodização tática, eu tive que lê-la muito porque ela falava mal do treinamento de força, e na época eu era o cara que persuasiva com treinamento de força, e eu também tive que ler ela muito, porque para saber por que não se treinava força e os caras eram fortes. E comecei a entender que eles estavam num caminho bacana. O problema é que nem todo mundo segue a periodização tática, e nós começamos a entender que os treinadores europeus estavam muito acima da gente. E aí começamos a ler, e meu medo não sei o que você percebe sobre isso, que criamos um rótulo de treinamento pragmatizado aqui no Brasil. E esse treinamento voltado muito mais para a interação de um atleta com um atleta dentro de um sistema de jogo e muito menos para o desenvolvimento técnico dele. E os treinadores passaram a ter uma importância muito grande na base, que passaram a tolir a tomada de decisão. Deixar o time organizado, com as linhas próximas, cada jogador fazendo sua devida cobertura, pressionando o nome da bola, perfeito. Mas deixamos de jogar. Ou abrimos mãos do nosso jeito de jogar. Isso é a minha visão. Primeira pergunta, você acha que essa minha visão é equivocada? E segundo, se você concordar com ela, você acha que num longo prazo nós estamos colhendo o fruto dessa influência negativa? Periodização tática, Vitor Frade, mas vamos lá. Aí eu vou transportar, você vai entender o meu raciocínio. Eu no Cruzeiro, começo do ano. Certo. Como é que eu vou montar tudo isso, sendo que eu tenho 13 atletas, daqui a pouco eu tenho 16 atletas, aí eu tenho atletas que eu estou trabalhando e que não vão ficar, aí atletas que no outro dia entram na justiça contra o clube. E aí eu tenho que tirar do treino. Atleta que treinou de manhã à tarde foi lá rescindir. Tem coisas que são muito difíceis de você colocar em prática no Brasil. Tá. Né? No nosso jeito, tem que ser o sistema, tem que ser integrado, tem que ser em busca do modelo, da tua ideia, daquilo que você pensa, daquilo que você tem. Às vezes você quer, por exemplo, o Cruzeiro é uma escola de jogar futebol, né? E às vezes o torcedor não vai aceitar
a própria imprensa mineira não vai aceitar, de um estilo mais gaúcho, mais força, mais atrás, mais reativo. O Mano foi campeão reativo. 2 anos campeão reativo. Né? Diferente do Marcelo Oliveira, que foi mais solto. Então, só que conseguiu lá o seu objetivo. Então, quando a gente fala em periodização, a gente também tem que entender o tempo nosso. Certo. Dentro do clube, a organização, o elenco, a montagem. Nós tivemos inúmeras dificuldades para você fazer. Eu estou relatando aqui um último trabalho. Né? A gente está só pegando só incêndio. Foi no América Mineiro, foi lá para tirar do rebaixamento, foi lá no Ceará. Sim. O Cruzeiro, uma remontagem, 90% do elenco novo, vim 12 meninos. Então, assim, numa fala sua, que a minha preocupação hoje, onde a gente cria os trabalhos, sistêmico, integrado, que você quer todas as valências, todos os componentes das 4 fases do jogo, é a tomada de decisão do atleta. Eu subi 12 meninos dos juniores que eu fiquei meio horrorizado com o trabalho analítico deles. Exato, é aí que eu cheguei. Horroroso. Eu tinha que fazer os complementos, coisa que não era função minha. Hoje na base... Então, Adilson... fiquei preocupado. Então, a tomada de decisão é um negócio assim... você tá ficando triste. Então, eu gosto muito do futsal. Né? O PC, sou fã do PC. Então, acompanhei os trabalhos dele lá no Rio Grande do Sul, gostava lá do Choco, conversei com ele quando estava lá no Grêmio. Então, não deixa de ser pequenos jogos no futebol. Né? Pequenos bobinhos nos cantos. Só que ali o jogador do futsal toma uma decisão mais rápida. Claro. Né? Então, nós estão transferindo. Então tá bonito o treino das linhas, tá? O passe entre linha, mas ninguém combate, ninguém curta, ninguém diminui, ninguém enfrenta. Sabe, tem algumas coisas que estão assim, a gente tá copiando um negócio que às vezes estamos regredindo. Adilson, mas não foi essa janela que eu te perguntei? Você acha que realmente já não temos mais o futebol de rua, ele não vai voltar nas grandes cidades. O futsal está tendo sempre uma barreira com o futebol de campo. Quando ele vai para o campo, se a gente for ficar só treinando estratégia, eu gosto muito da estratégia, mas se a gente não for desenvolver o indivíduo, não vai gerar esse problema a longo prazo, na sua visão? Sandro, vamos lá. Futebol de rua. Eu joguei futebol de rua. Sim, eu nadei, eu andei de carrinho rolemã, eu joguei vôlei, eu joguei basquete, joguei handebol, jogava futsal. Eu tive coordenação. Eu vejo pelas filhas, praticaram balé, natação, aí tem coordenação, bicicleta, enfim. Judô, balé, enfim. O Toni Kroos e o Modric não tiveram futebol de rua. Tiveram uma boa alimentação, uma boa educação, né? Tudo são componentes, fizeram algumas, deve ter feito muita coisa para ter essa técnica. Você olha um domínio hoje, então vamos lá, às vezes as pessoas não entendem o grau de dificuldade de determinado treinadores. Você pega um Everton Ribeiro para dominar a bola, ele dá um toque e já enxergou o jogo. Sim. Né? Isso foi construído aonde? Às vezes ele teve uma categoria de base boa. Foi com a gente lá no Corinthians. Essa cobrança que eu tô querendo, que eu trabalhei no Joinville, no América, no Ceará, dando exemplo de Mojimirim, alguns clubes que você tem algumas dificuldades em relação à qualidade do jogador. Né? Então vai demorar um pouquinho mais e você cria trabalho e às vezes demora. E essa demora você já foi embora. Porque o gesto técnico está sempre relacionado com aquilo da tática individual. Ele vai ter que fazer um gesto técnico para cumprir uma tática coletiva. Se ele tiver um gesto técnico ruim, não faz nada. É o mais importante hoje. Por exemplo, enxergar uma jogada, antever. Isso é para Zico, para Reinaldo, para Careca, para Romário, né? Esses caras vão enxergar 5 jogadas antes. O Ronaldinho, a gente tomava drible do Ronaldinho sem ele tocar na bola. Porque eles pensam 30 segundos na frente da gente. Né? Eu dei treino para alguns jogadores, o Edmundo, por exemplo, um Rivaldo, um Gilberto. Os caras enxergam os negócios quando você faz alguns jogos lá,
que enxergam um negócio que a gente não viu. Mas eles são diferentes. Para acompanhar esse raciocínio é difícil. Certo. Então você acha que o buraco seria a gente começar a pensar na categoria de base, enxergar trabalhos que continuem dentro da linha sistêmica, mas desenvolver o indivíduo? Isso. Primeiro também, né, Sandro? Vamos lá. Está lá nos estudos. A cada 3.000 atletas, um vinga. Claro. Nós temos que cuidar desses 2.999 para não ser ladrão, para ser um bom pai, para ser um cara educado, para ser um cara da sociedade, né? Que todo mundo vai, esses 2.999 vão se frustrar também. É difícil chegar e ser um atleta profissional. Vários tentaram, é muito difícil. Não é tão simples assim. Né? Esse processo cognitivo, coordenação. Viu? A gente tem experiências e vivenciou, além de ter sido atleta, o grau de dificuldade que foi. E depois você trabalhando no dia a dia, hoje eu não tive esse privilégio de trabalhar com jovens, eu acho que foi um erro dentro da minha função, deveria ter começado a trabalhar até para ter experiência. Tive agora com os meninos do Cruzeiro, tive agora ali com 11, 12 jogadores de 18, 19, 20 anos, então, e vi que tem que trabalhar. Ô Adilson, vamos imaginar ainda nesse caminho, mas vamos pensar na questão da nomenclatura. Você que está trabalhando aí com os tops, hoje em dia nós temos um festival de nomenclatura que fala muito e não fala sobre nada. Mas também temos que dar nome àquilo que acontece. Senão um vai falar de largura, outro vai falar de abre o campo, e tudo é amplitude. Se um vai falar marca alto, perde e pressiona. Algumas nomenclaturas básicas a gente acredita que pode ser aplicada, mas também tem nomenclaturas que estão vindo por aí que nem eu que estudo todo dia, possivelmente nem você entende. Ataque funcional, jogo posicional para analítico, sabe? Umas coisas que eu queria saber. Você trabalhando no alto nível, pegou Vasco, pegou Cruzeiro, por aí afora. É possível o jogador de hoje, não os meninos que estão vindo da base, que a gente já conhece, mas os que já estão no alto nível aí, os jogadores de 28, 29 anos, eles entendem essa linguagem ou é mais fácil você entender junto com a sua equipe técnica e transmitir a linguagem do boleiro para eles? Como que você vê no dia a dia? Depende do grupo, né? Se você... Eu vou dar o exemplo do Cruzeiro, né? Era mais jovem, entende a linguagem essa... É como você pegar o analista de desempenho, ele chegar com 500 mil números. Você tem que ser mais assertivo, mais objetivo e falar o que você quer, né? Para você interpretar. E eles também entendem a linguagem antiga, né? Que alguns estavam lá. Né? Eu tinha lá o Edilson, eu tinha o Fábio, eu tinha o Léo, enfim, o Marcelo Moreno. Eu acho que eles vão se adequando. Eu tenho um profissional do meu lado, que é o Ciro Leães, que é dessa nova geração, que é dessa nova linguagem, que é dessa nova metodologia de trabalho, é um estudioso. E, às vezes, a gente discute muita coisa, interfere em muita coisa e coloco muita coisa e dou muita ideia. Para a gente transportar. Opa, hoje nós precisamos ter o jogo apoiado, hoje nós precisamos ter amplitude, hoje nós precisamos ter o pós-perda. Não tem problema. É se adequar, você entender que é importante ter, né? Eu fico triste de um Tele não ter escrito, né? Ali o seu manual de treinamento, do seu Rubens Minelli, do seu N. Andrade. O Filipão, tanta gente, o Vanderlei, o Muricy, deixar lá um relato escrito, é o que o Maurício fala. Nós lá apresentávamos lá 5 trabalhos. Imagine, estava 160 alunos lá. Isso aí tem que documentar, né, para quem está chegando e, opa, vamos lá, vamos aqui, cria aqui, vem para cá, vai para lá. Aí você está escutando aí hoje o Jorge Jesus, não, foi tudo dentro da minha autodidata. Pô, é muito legal isso, cara. Não, eu tirei do handebol, eu tirei do basquete, eu tirei do... enfim, cada um tem um jeito. Hoje você olha aí esses jogos do americano, que é muito tático, então cada um tem um jeito de trabalhar. O Ciro tá vendo a gente, o Zé Carlos Lages tá elogiando a gente aí. Um abraço, seu Zé. Zé Carlos Lages Vascaíno, e o Silas é fantástico. Eu morria de rir com o Silas. O Silas é um cara do bem. Então, professor,
porque a questão de você não dar a nomenclatura é você dar o primeiro passo para a gente ter nossa escola brasileira de futebol relatada, porque a gente sempre teve. A gente sempre teve um futebol bom, os times que você jogou no Grêmio, os times que você jogou no Corinthians, era um jogo lindo de ver. Não é só da seleção. Se você fosse pegar todos os times da década de 80 e 90, jogavam um futebol bonito. Tudo bem que a realidade era outra. O jogador ficava até seus 26, 27 anos no Brasil depois que saía. Só saíam os extra-séries, os demais ficavam. Então você tinha um nível de competitividade melhor. Mas eu acho que, eu acredito, e vendo um pouco o que você está dizendo, que dá para a gente começar a escrever um pouquinho, mas escrever do nosso jeito. Não simplesmente pegar a ideia que eles fazem em outras escolas, dar uma cópia e tentar jogar para o nosso jeito de trabalho. Tá? Porque tem coisas muito bonitas que é do jogo defensivo, das coberturas, e tá, e como é que a gente faz para atacar? E aí uma pergunta que eu já coloco emendando essa. Vai nessa realidade, nós não vamos mudar o calendário, nem o Adilson, nem o Santos, nós não vamos mudar essa coisa do estadual se alongar e o brasileiro ter 38 rodadas. Em algum momento, vai ser possível os times do futebol brasileiro voltar a jogar um futebol com conceito ofensivo, com continuidade, ou você acha que eu estou sendo muito inocente? Não vai, Sandro. Vai. A gente viu o Flamengo, a gente viu o Santos, a gente viu o Bahia, a gente viu o Atlético do Thiago jogar um bom futebol. A gente está vendo o Grêmio lá no início com o Roger. Aí eu quero chegar. A gente viu o Silas do Cilinho, que é gostoso. Sim. Né? Eu prefiro o Silas do Cilinho do que o do São Paulo do Muricy. É outro estilo. Eu era fã do Careca. Né? O meu gosto era o Careca. Então, assim, aí vai chegar naquilo que você e o Zé estavam falando esse dia. O modelo de jogo você tem que... já chega, a instituição tem. Não. O Guardiola, em todo lugar que chega, coloca o jeito dele jogar. Certo. Então, quando a pessoa vai me contratar, o que eu gosto? Eu gosto da Espanha. Eu gosto da Holanda. Mas, porra, a Holanda não ganhou nada. Perdeu 74, no pênalti, perdeu em 78, o Rosenbrink, a bola bateu na trave, e perdeu com o Robin lá, gol do Iniesta. Sim. 3 finais. E mas sabe, eu gosto do Ajax, sem dinheiro, e fazem lá um futebol gostoso de se ver. Eu gostei lá dos times do Vanderlei, do Palmeiras, dos anos 90. Eu gostei dos times acabei de falar, do Cilinho. Eu gostei dos times do Zico, né, do Flamengo. Então, do Cruzeiro lá 2003. Eu gosto. Né, eu tô gostando do jeito do que o Grêmio joga. Então, tem que saber o que é a tua ideia. Como é que eu não gosto de centroavante poste. Claro. Né? Tem gente que gosta, eu respeito. Tem várias maneiras de ganhar. Né? O Filipão ganhou do jeito dele esses dias, o brasileiro. O Cuca ganhou do jeito dele, o Marcelo ganhou do jeito dele, o Tite ganhou também fazendo um belíssimo trabalho. O Muricy ganhou do jeito dele. O Muricy era para ser penta, né? Tiraram o título lá do Internacional. Então seria penta como o Vanderlei. Então cada um tem um jeito de gostar. Aqui, às vezes, contrata treinador, não sabe o que quer. Então, eu acho que a gente tem ainda um bom jogo, um jogo rápido, um jogo dinâmico, um jogo de posse, um jogo de transição, um jogo de marcação alta aí que o Flamengo tá mostrando, um jogo agressivo. Eu enfrentei o São Paulo lá, estava ganhando dele com o Ceará e dificultando a vida dele. E ele se atirando, e nós tivemos chance para ganhar no contra-ataque. Cada um tem um estilo de trabalhar. Mas por que a pergunta, Adilson? Porque a gente quer um espaço um dia num clube maior. E aí, a hora que bate num clube maior do que eu digo, um clube de projeção nacional, tudo, nós temos que tentar botar nosso jeito. Eu concordo contigo também. A instituição muda de acordo com que o profissional chega. E a gente achar que nunca vai ser possível, daqui 15 anos vai estar outros dois fazendo uma live perguntando quando que a gente vai começar a fazer um jogo bonito. Porque se cada derrota a gente vai cair, vamos tentar cair fazendo o nosso jogo. Tem que errar pela sua cabeça. Eu fico triste hoje. Nós somos julgados por isso, somos rotulados por isso, por aquilo. Olha o Marcelo Oliveira. Chegou a 5 finais, ganhou 3, 4 títulos aí, viu? Faz horas. E daqui a pouco não sabe nada. Então, assim, é os rótulos. O Sila mesmo está acompanhando nós. Então, eu fico triste porque, para acompanhar o teu raciocínio, eu sei que é difícil. Eu estava lá com um grupo gestor. Certo. Quer dizer, e quem viu, não teve uma reunião com eles. E me mandaram embora.
Você construindo o trabalho ainda, né? Aí o que era para dar autonomia para ser o diretor de futebol, que era o Ocimar Bolichem, não tinha. Ia tudo lá pro grupo gestor aí, 8 curioso, querendo falar de futebol. Quer dizer, nós com 500 dificuldades, um monte de problema, e julgo a gente assim. Legal. Professor, vamos falar um pouquinho de campo, porque essa 1 hora passa que nem um segundo. Hoje em dia está muito em voga a questão da construção. Eu devo fazer uma live terça-feira com o André Jardim falando sobre isso. Eu vejo que teu time constrói bem. Bem. Eu sei que seu time constrói na medida certa, sem os exageros de fazer rondo dentro da grande área, mas também com uma dinâmica agredindo o adversário, sem ficar tocando muito a bola na fase de construção. Hoje trabalha muito com a linha de 3, com uma linha de 3 móvel, ou com uma linha de 2 para construção junto com o goleiro. O que você imagina de modelo ideal ou essa fase de construção pode ser utilizada de uma forma utilizada? Depende, Sandro. O teu goleiro joga bem com o pé? Sim, porque depende. O processo de construção se inicia lá com o Noia da vida. Né? Tá. Então, se você não tem o Noia, vou dar aqui o Tafarel, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Às vezes, vamos lá, o Fernando Diniz, que gosta de atrair, sim, de atrair o Santos muito, o Everton, dá 2 exemplos aqui muito bons com os pés. Eu tive o Rafael no Santos, muito bom também. Eu acho que é importante você atrair para você, a hora que você sair, ficar em igualdade ou em superioridade, ou ter o campo, né? Para você usar esse espaço como se fosse um contra-ataque. Então, eu bato muito, eu trabalho, dou mais ênfase aos meus trabalhos, mais da meia-lua para frente, mais no terço final, eu sou mais ofensivo. Até os dois hoje. Eu cheguei a colocar volante de zagueiro. Aí o Zagallo colocou em 70, não era Pardal. Né? O Guardiola coloca o Alaba. O Guardiola coloca o Lan. O Guardiola coloca o Mascherano, como você bem falou. Viu? Hoje, esse processo de construção é muito importante. Então, é com o goleiro e é com esses dois. Agora, é difícil você ter 2 Luizinho, 2 Aldair. Né? Você vai ter um mais firme. Né? O Silas está vendo aí, nós ia deixar o Oscar jogar. Ia marcar o Dario Pereira. Né, Silas? Então é assim que funciona. Ô, Adilson, Marcelinho Carioca está te mandando um abraço aqui, mandando uma mensagem. Marcelinho, meu ponto. Esse também me ajudou, eu gostava, muito bom profissional. E aí, mas assim, vamos imaginar quem já saiu da área. Eu acho que a zona de construção dentro da área é uma zona importante se você tem um goleiro, e às vezes até perigosa. Ontem eu vi o jogo da Espanha, final da Copa contra a Holanda, não construiu nada com o Casillas. Apertava e ele tirava. Só que a hora que chegava na intermediária para frente, a construção era toda com os 2 zagueiros, o Busquets entrava para jogar, às vezes não entrava. Você acha que essa entrada para a linha de 3, tem muita gente que conversa comigo que acha que o volante é importante receber na frente, só o zagueiro construindo. Ou o zagueiro vindo para trás, para construir com os 2, o volante vindo para trás com os 2 zagueiros. Dá uma dinâmica melhor. O que você pensa disso? Eu não gosto, Sandro. Não gosto. Eu não gosto. O que é minha ideia? A saída de 3, vou dar um exemplo, a saída de 3 com o Arão no Flamengo. Certo. Vamos dar um exemplo bem clássico. O Pituca no Santos está fazendo? Viu? É normal. Ele tá te chamando para depois ter esse espaço. Eu não vou lá. Eu não dou esse espaço para ele. Simples. E outra, quando se trabalha com 3, que muitas vezes a gente viu, vamos lá, os 3 zagueiros do São Paulo no tricampeonato, o campeão paranaense, campeão brasileiro aqui, o Atlético com o Geninho. Se eu já tenho 2 back, um não joga, eu vou ficar com 3 para não construir? Tá. Eu acho que essa conta não fecha para mim. Então, eu prefiro que mantenha a linha de 4. Eu gosto. Você vê, vou te dar um exemplo. Eu trabalhei no São Paulo, que o São Paulo vinha lá das conquistas, enfim, e o seu Juvenal adorava 3 zagueiros. Eu não gosto. Certo. É um gosto meu. Só que faltou um pouquinho de jogo de cintura e habilidade. O Paulo Autuori fez disfarçado. Né? Fez mesmo. No título de 2005, ele trazia o Júnior, às vezes ele trazia o Cicinho.
fez com inteligência. Você vai aprendendo isso, Sandro. Ó, o tempo vai amadurecendo a gente. Eu saí do Cruzeiro de uma maneira, fugindo um pouquinho da pergunta, Sim. eu saí do Cruzeiro de um jeito de jogar e fui substituir o Mano jogando 2 anos e eu quis mudar. Eu errei. Então, às vezes, a gente tem que... O que o Paulo fez com inteligência, faltou um pouquinho para mim essa habilidade. Porque, não, eu gosto assim, eu quero assim, sabe? E, às vezes, isso o tempo vai dizer. Agora, não é proibido, digamos que se você tem Mauro Galvão, Aldair e Ricardo Rocha e Ricardo Gomes. Pô, vai fazer. É muito relativo. Depende do que você tem. Legal, voltou aqui. A Alemanha fez na final da Copa por muitas vezes, né, cara? Ele segurou o lateral esquerdo, segurou 2 zagueiros, soltou o Alain e abriu o 9 como ponta. Mas daí ficou um lateral para poder sair, só que saía menos. Mas sempre trabalhando em cima, nunca atraindo tanto, porque o Neuer tem um passe bom, mas não tinha uma tomada de decisão tão rápida. Então você gosta de 2 zagueiros e aí fazendo mobilidade dos 4 do meio com os laterais abrindo. Seria isso que eu entendi. Os times que eu mais gostei de ver, vamos lá, o Barcelona do Guardiola 2011, 10, 9, o falso 9. Seleção de 70, acabamos de ver. Tostão. O São Paulo, que eu acabei de relatar aqui, que tinha 7 jogadores na seleção, aqueles anos 80. Eu gosto de time mais técnico, mais inteligente. A seleção de 82, né? De jogadores com mobilidade, jogadores inteligentes. Você vê? É isso que eu gosto. Eu prezo muito por isso. Né? Não é ter a bola, tocar a bola, rodar a bola, ter posse de bola, mas tem a hora de ser intenso. Eu gosto do Klopp. Ele é intenso, ele é rápido, ele é objetivo. Né? Eu acompanho muito o Guardiola, é o estilo dele, eu gosto. Cada um tem um jeito de gostar. E a questão que está muito em voga também, Adilson, tanto quanto a construção, é a tal da pressão pós-perda, que todos nós gostamos, todo mundo quer roubar a bola na frente, recuperar rápido, mas para fazer isso envolve treino, envolve característica de jogador, envolve tempo de trabalho. Como que você acredita que a gente consegue estar chegando nesse nível? O Flamengo chega, o Santos chega, mas eles têm jogadores para fazer isso. Olha, vamos lá, vamos recapitular e a gente está sendo saudosista e olhando os jogos antigos. Vamos fazer uma pressão pós-perda na Seleção Brasileira de 82. Certo. Você vai dar bote no Júnior? Não. Você dá bote no Leandro? Não. Você dá bote no Luizinho? Não. Você vai dar bote no Oscar. Então, o que falta para as pessoas é entender e pensar aonde eu tenho que roubar. O lado que eu tenho que roubar. Quem que eu tenho que pressionar? Pronto, simples. Isso é treinado. Então, mas aí, o professor, onde é que é mesmo? Aí também é difícil. Né? Então, aí não dá. Né? O jogador tem que ter esse discernimento. Hoje eles têm tudo mastigado. Tudo. Eu queria ter nascido agora para jogar bola. Valeria 1 milhão mês, cara. Com o que você joga. Sabe, tá tudo mastigado. Aí eu esqueci qual pé, como é que é. Você olha, eles levantam a mão para bater o escanteio e bate rasteiro. Aonde isso? Difícil. A gente vai infartar. Então, eu acho que é mais importante eles assimilarem aonde tem que roubar, de quem tem que roubar. Né? Vamos na seleção de 70. Vou roubar no Carlos Alberto? Vou roubar no Brito. Claro. Não vou roubar no Piazza, que foi recuado. O Everaldo tem uma saída, né? Então, eu tenho que saber onde eu vou roubar. E essa pressão... Isso que é o carro-chefe. E essa pressão, Adilson, deveria ser feita pelo time todo. Porque a gente vê muitos times querendo pressionar, mas pressionando com 3, 4. Aí você não consegue, né? Aí o cara levanta o braço, vai lá. Isso, para entender, são poucos. Aí o cara sai sozinho. Não adianta ele sair sozinho, tem que ser coordenado. Claro. Isso você tem que levar quando você estabelece lá teu cronograma
de trabalho. Opa, hoje é pós-perda, hoje é construção, hoje é amplitude, hoje é posse, hoje nós vamos dar ênfase aqui. Esse jogo, você joga o Campeonato Mineiro é uma coisa, você vai jogar lá contra o Boca Juniors é outro jogo. Então você tem que se adequar. E você treina algum gatilho, a sua comissão técnica? Eu tenho uma palavra, tem muita gente que trabalha comigo em comissão técnica, que é o bola ruim. O jogador está vendo, a hora que eles vão, bola ruim, vai pelo menos 2 setores, o de ataque e o meio. Vocês treinam com gatilho ou vocês deixam uma percepção do jogador? Como que vocês pensam nisso? O gatilho é mais uma da turma nova, né? Então, você é novo. Eu sou novo. Não, mas ele deve ser usado aquilo que a pressão vai ser dada no Oscar, meu amigo. Certo. Grande Oscar Bernardi, né? Estamos lá em 82. Sim. A pressão vai ser a hora que jogar no Serginho, nós vamos tentar roubar do Serginho. Do Zico nós não vamos roubar, do Sócrates nós não vamos roubar, do Falcão nós não vamos roubar e nem do Toninho Cerezo. Né? Vamos lá para 94. Você vai roubar a bola do Dunga ou do Mauro Silva? Quem que constrói mais? O Dunga. O Dunga deu 20 passes na Copa do Mundo. O Mauro mais destruidor. Meu amigo, os dois. O Adilson ninguém ia roubar, né, Adilson? Não, rouba também. Então, assim, você tem que saber. Esse é o gatilho que você acabou de falar. As pessoas entenderem a hora. Opa, ou nós vamos induzir. Né? Ou nós vamos provocar, nós vamos atrair. Isso faz parte do jogo. Né? Quando... Perdão, pode falar. Não, perdão, eu que te interrompi, continua. Faz parte do jogo? Não, porque às vezes você está criando trabalhos de ultrapassagem. Mas vamos fazer ultrapassagem aonde? Né? Qual lado que eu vou priorizar? Né? Se esse lado aqui é mais tático, tem uma marcação melhor. Opa, não, hoje é mais aqui. Vamos mais pro lado de cá. Eu presto muita atenção porque a gente vê. Eu vejo 4, 5 jogos anteriores ao adversário. Para estudar, faz parte. Né? Para tentar envolver. Adilson, eu tenho... Assim, hoje eu trabalho na Pelé Academia, no Resende, eu tenho muito treino para dar. Eu jogo história no final de semana. Então, eu consigo dar treino segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e jogar e depois dar treino de novo. A gente sabe que o alto nível não tem tantos treinos. Mas eu vou te falar uma realidade minha, que eu estou trabalhando em todos os clubes que eu passei. Eu procuro, pelo menos 2 fases do jogo, trabalhar na minha parte principal. É claro que vem os jogos conceituais, claro que vem o trabalho intersetorial ou os analíticos, mas tem a parte principal, que são os treinos grupais, tá? Junto com a comissão técnica, a gente procura sempre trabalhar uma organização e uma transição. Nosso objetivo hoje é a organização ofensiva com a transição defensiva, ou pressão pós-perda, ou contenção, ou temporização, não importa o nome. A gente procura sempre direcionar 2 fases do jogo, uma organização e uma transição. Então, trabalhar o bloco defensivo com uma transição defensiva. Pode ser tirar da zona de pressão, ou puxar o contra-ataque, não importa. Você acha que no alto nível, coisa que eu não vivenciei, é possível subdividir esse treino ou o pouco tempo que você tem de treino, você tem que trabalhar as 4 fases do jogo? Não, você faz e é possível. Todos esses comportamentos a gente tem trabalhado também assim. Tá, é possível. Por exemplo, hoje, né? Hoje estão te induzindo a jogar. Tá bem montada as 2 linhas, ou faz hoje... fazendo uma linha de 4, outra linha de 5, ou 5, 4, 1, te induzindo a olhar para o canto, você começar a criar trabalhos para sair o mais rápido possível dessa pressão. Tá bom. Né? Então, está sendo trabalhado todos esses pré-requisitos. Não vejo problema nenhum. Dá evidente que... Então, assim, por que nós ainda temos alguns usando o rachão? Se reclamamos do excesso de jogos, exatamente, de falta de treino, use isso. Claro. Hoje, véspera de jogo, você custa 30 minutos e não mata ninguém. E você pode inserir um desses 4 momentos que a gente... Organização ofensiva, transição, recomposição, enfim, apoio, posse, você vai, não tem problema. Isso eu aprendi com o saudoso N. Andrade. 2 toques é para vagabundo. Claro. Tá? Então, a gente reclama que tem
70, 80 jogos por ano, que aí véspera do jogo não pode fazer nada e pós-jogo não pode fazer nada, só aí é 210 dias. Aí vai fazer o quê? Tem 30 de férias, daqui a pouco não tem nada para treinar. Eu mesmo agora no próprio Cruzeiro, com uma remontagem, nós tivemos 5 viagens em 20 dias. Você tem muita dificuldade para trabalhar em alta intensidade. Mas fiz. E aí quando você troca os caras, que você leva eles para o campo, que você tem o campo à disposição, você joga fora a sessão de treino. Aí é terrível, né? Você tem que trabalhar, tem que fazer. Não adianta você ficar reclamando. E vão errar. Faz parte do processo. Professor, é uma aula, é redundância da minha parte. Só que nós temos 7 minutos e eu queria que você abordasse um tema que, para mim, ainda eu estou indo atrás muito de estudar sobre isso, que é função e posição. A gente discute muito a posição. O cara é volante, o cara é zagueiro, o cara é isso, o cara é aquilo. Isso, na minha visão, é uma coisa antiga. Hoje nós temos que pensar na função. Eu posso colocar eu tive agora em Lyon, na França, o Marçal, lateral esquerdo brasileiro, tem jogo que ele joga de zagueiro. Eu fui perguntar para ele e falou, não, Sandro, aqui não fala em posição, fala em função. Naquele jogo, minha função era segurar para liberar o atacante lá, que eu esqueci o nome, francês, tudo estranho não. Mas, e quando a gente joga em linha de 4, a minha função é segurar para... Bom, enfim. O que você define? Nós estamos bem no final já, mas o que você define essa questão da função e posição para eu entender, e todos nós que estamos acompanhando, entender contigo? Eu vou relatar experiências. Quando eu saio para cobrir um lateral, o que eu virei? Lateral, né? Lateral, lógico. O volante entrou para dentro, o que ele virou? Zagueiro. Isso faz parte do jogo. Agora eu vou te dar outro exemplo. Eu trabalhei com o Guinha Azul, Sim. que trabalhava com o Bielsa. O Bielsa rodava o atleta em várias semanas, ele trabalhando em diferentes posições. Eu comecei a minha carreira de meia. Depois eu vim de volante e terminei de zagueiro. Não vejo problema nenhum. O Dario Pereira, que é um dos meus ídolos, era meia esquerda. Rincon era atacante de 90. Virou um monstro de quarto zagueiro. Né? O seu Piazza era volante no Cruzeiro. Virou um monstro de quarto zagueiro na seleção. Então, eu acho que é importante a gente não se preocupar com isso, né? Então, é muito relativo. É ocupar uma função dentro das suas características, você não vai inventar, né? O Modric, ele pode ser primeiro, segundo, ponta, extremo. Qualquer lugar o Modric joga. Você der uma camisa para ele, ele joga. Toni Kroos também. Sabe jogar, né? Com algumas dificuldades em termos de marcação. Mas vai jogar. Schweinsteiger, olhei a Copa do Mundo, eu estava lá no último jogo. Eu vi o Hummels e o Boateng enfrentando o Messi e o Higuaín no campo da Argentina. De mano a mano. Quer dizer, para ganhar tem que arriscar. Claro. Essa questão da função e posição, você acha também interessante a gente começar a desenvolver na base? Porque eu vejo muita gente pegando o zagueiro e treinando ele só como zagueiro e ele vai tolir um pouco do desenvolvimento futuro dele. O Marquinhos, do Paris Saint-Germain, que é um ótimo zagueiro, ele era pivô. Sim. Ele jogava na frente. Então não vejo. Osmar Loss está falando aqui, professor.